Nesse momento, se for possível você se ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Deus, muito obrigado. O sábado que o Senhor está nos concedendo, um sábado de festa, alegria. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa para adorar, honrar e bendizer Teu santo nome. Abençoe a todos nós, abençoe a cada um aqui, abençoe aqueles que estão à internet também assistindo o culto, a adoração. Abençoe essa questão também das ofertas, dos dízimos, que eles possam alcançar, chegar aos seus objetivos para proclamar e bendizer Teu santo nome. Obrigado por tudo. Abençoe também agora o pastor André ao trazer a mensagem, que ele seja usado mais uma vez por Teu Santo Espírito e que nós possamos estar abertos à Tua mensagem também. E nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Há 9 anos eu tomei a decisão mais importante da minha vida, meu batismo da primavera de 2014. Agora eu convido você a tomar essa decisão ao lado de Jesus. Ainda há tempo. Primavera, mês das flores, mês de um novo nascimento, mês do renascer, do florescer por Cristo. E a gente está muito feliz de ver tantas pessoas entregando o coração a Jesus. Entregue também você a sua vida a Ele. Amém? Queridos, todos receberam um livro. Hoje você está recebendo um presente. Está ganhando um livro de presente. Deixa eu ver aqui se essa câmera pode filmar aqui. Coloca aqui para nós. Isso. Todos receberam o livro Caminho a Cristo. Quem não recebeu o livro Caminho a Cristo, nossas diaconisas, elas estão agora passando pela nave da igreja. Então mantenha a sua mão erguida. E todo membro, todos os que aqui estão hoje, têm direito a ganhar um livro Caminho a Cristo. Esse é um presente para você. É um presente e uma lembrança. Também nas galerias temos diáconos distribuindo o livro Caminho a Cristo. Esse livro é um presente para você, uma lembrança do término desta série Fim dos Tempos. Ele foi feito especialmente, exclusivamente essa edição para esta série Fim dos Tempos. E ele tem que ver com o sermão de hoje. Você já vai entender por que você está ganhando este livro de presente. Na contracapa dele aqui, você tem uma mensagem pastoral exclusiva também para este livro, para este momento da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba. Receba como um presente vindo dos céus para você, ok? Obrigado às diaconisas que estão distribuindo. Se você não recebeu, mantenha a mão erguida, ok? Tem livro para todo mundo e essa é uma lembrança para você. Fim dos tempos, fim dos tempos. Abra comigo a palavra do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Nós começamos a série com este versículo e vamos terminar a série com este verso bíblico. Apocalipse 12, versículo 12. Obrigado, irmãs diaconisas, pela bondade em ajudarem aí na distribuição dos livros. Amém por isso. Que bom, que bom. Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus uma vez mais. Pai de amor, estamos com a Tua palavra aberta, Senhor Deus, em mãos. Queremos te pedir, Senhor, humildemente, em nome de Cristo Jesus,
Que o Senhor fale uma vez mais ao nosso coração nesta manhã. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, toque nossa vida, nosso ser e nos transforme, Senhor Deus. Promova em nós um novo começo. São bênçãos, Pai, que eu te peço, nós juntos pedimos, fazemos esta prece, confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Enquanto você está com a Bíblia aberta, mantenha também o seu coração aberto para a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Apocalipse 12, versículo 12. Palavra do Senhor. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus está voltando, irmãos. Falta só um pouco mais. E nós vamos estar com Ele para sempre. Os sinais estão se cumprindo. Pastor Igor, bom te ver, querido. Seja bem-vindo. Os sinais estão se cumprindo. Se você é crente ou não, se você é cristão ou não, tenho certeza que ao olhar os noticiários ou as coisas que estão acontecendo em nosso mundo, tanto distante quanto perto, podemos sim testificar com toda certeza de que Jesus está às portas. Em 1879, quando o movimento adventista do sétimo dia era ainda jovenzinho na sua história, este movimento que nós estudamos e aprendemos que é o moderno Israel de Deus, a serva que Deus escolheu como profetisa para esse tempo do fim, ela escreveu, e essas palavras estão relatadas no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 306, e diz o seguinte: nós estamos agora nas próprias margens do mundo eterno. 1879. Estamos à margem do mundo eterno. Em 1881, o Espírito de profecia a nós testifica que o fim de todas as coisas está à porta. E tem-me sido mostrado que nós estamos no limiar do mundo eterno. 1881. 1889. Outro testemunho. Que lugar temos nós para gracejos e leviandade, sendo que estamos às bordas da eternidade? Oh, queridos, reflitam nessas palavras. Eu apelo ao seu coração em nome de Jesus. Leio novamente. Que lugar temos nós para gracejos e leviandade, sendo que estamos às bordas da eternidade? Falta só um pouco mais. Quantos de vocês que estão aqui hoje, de coração acreditam que Jesus está mesmo muito perto de voltar? Levante a sua mão, quero ver a mão aqui. Amém? Jesus está voltando. O povo de Israel no deserto, desde a libertação deles do Egito, até que eles atravessaram de fato o Jordão, passaram ali 40 anos. E desde essas últimas declarações do Espírito de profecia, que eu acabei de ler até nós hoje, são 135 anos.
Não foi a vontade de Deus que essa demora acontecesse, mas Deus sabe todas as coisas. Mas hoje, 135 anos depois dessas declarações haverem sido escritas, nós podemos sim, mais do que nunca, entender e testificar que Jesus está às portas. Eu quero levar você agora, eu quero convidar você para vir comigo ao livro de Deuteronômio, capítulo 30, e vamos contemplar aquele que foi o último momento de Moisés como profeta do Senhor, designado por Deus para orientar o povo do Senhor. E Deus tinha um chamado para Moisés nesse último momento da história dele. E eu convido você para vir comigo, Deuteronômio capítulo 31, abra a Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio capítulo 31, e nós vamos ler ali o versículo 14. Deuteronômio 31, versículo 14. Eu leio o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que eu fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o meu rosto, para que não seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus em meio de nós ou no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto daquele dia, ou naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Triste relato, não é verdade? 40 anos, Deus educando o povo. E agora Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, você vai descansar, você vai morrer. Talvez seria um privilégio para nós sabermos o dia que nós fôssemos morrer, não é verdade? Deus não quer que assim seja. Deus revelou para Moisés porque nenhum outro profeta houve como Moisés, que falava com Deus face a face. Deus conversava com ele face a face. Imagine que revelação é essa que Deus deu para ele: Moisés, você vai morrer. Chegou o teu dia. E eu agora imagino Deus conversando com Moisés, como quem conversa com um amigo, porque Moisés era amigo de Deus, eles conversavam um com o outro, e quantas conversas eles tiveram. Eu imagino agora Deus falando para Moisés: ó Moisés, estou muito triste, você vai descansar, outro vai tomar o teu lugar, o povo vai entrar na terra, mas deixa eu te dizer uma coisa, eles vão se esquecer de mim, eles vão se distanciar de mim, eles vão adorar outros deuses, e a minha ira vai se acender contra eles. Veja, quando a gente vê a ira de Deus sendo manifestada na Bíblia, não é que Deus quer destruir a ira de alguém sentimental, que ficou raivoso. Não, 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 não. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra ira, significa justiça. Pode substituir por justiça. A justiça do Senhor vai se manifestar. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o respeito que Deus tem para com cada um de nós.
se eu me distancio dele, não quero andar com ele, Deus não vai invadir a minha vida ou a sua vida. Deus nunca faz isso. E eles sofreram pela escolha deles, e sofreriam por causa da escolha deles. Nós sofremos também por nossas próprias escolhas erradas. E Deus conversando com Moisés, imagino talvez lágrimas na face do Senhor, e Deus dizendo, ó, tanto que eu fiz, e Moisés e Deus chorando juntos, porque lutaram juntos. Muitos sim, acreditaram e foram salvos. Josué é um deles, Caleb é um desses, amém por isso. Mas o povo se distanciaria de Deus. Interessante que no capítulo 3 de Deuteronômio, venha comigo agora ao capítulo 3, Deuteronômio capítulo 3, versículo 25, nos conta um pouco mais desse diálogo de Deus com Moisés e Moisés com Deus. Deuteronômio 3, 25, Deus conversando com Moisés e Moisés conversando com Deus quando Deus disse que ele morreria. E Moisés faz um pedido a Deus, Senhor, eu rogo-te para que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, Moisés, basta Moisés, não fala mais isso comigo, tá bom? Imagina a conversa dos dois. Sobe ao cimo do monte de Pisga, levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte a Bet-peor. Você já fez algum pedido a Deus que você julgava ser muito justo, condizente? Senhor, por favor, deixa eu entrar. Senhor, por favor, que pedido você fez para Deus? Que Deus olhou para você e disse assim, filho, não, isso não. Algumas vezes nós fazemos pedidos condizentes para Deus, pedidos corretos para Deus. Moisés não fez um pedido egoísta, ele disse, Senhor, eu estive com esse povo 40 anos, o Senhor viu quantas lágrimas eu derramei por esse povo, o Senhor viu quanto eu chorei por ele, quanto eu intercedi. Senhor, algumas vezes o Senhor quis destruir o povo, com justiça sim, eu clamei a Ti, o Senhor foi misericordioso. Agora a gente chegou aqui, Pai, 40 anos se passaram, deixa eu entrar na terra. E o Senhor olhou para ele e disse assim, não, Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar. Por que não? Por que não? Volte comigo a Deuteronômio agora no capítulo 32. E vamos ver ali um pouco mais dessa conversa de Deus com Moisés. Deuteronômio 32, versículo 48 em diante. Naquele mesmo dia, Deuteronômio 32, 48 diz, naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés dizendo, Moisés, sobe a este monte, Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés havia pecado, prevaricou contra Deus, diante das águas de Meribá. Você deve lembrar que Moisés devia falar a rocha e bater, ferir a rocha,
mas ele tomou para si o poder, como se fosse dele, de fazer água sair da rocha, e feriu a rocha 2 vezes, quando tinha que ferir uma vez só. A rocha é Cristo Jesus, que seria e foi ferido uma vez por todas, para pagar o preço de todos os nossos pecados. Um pequenino erro, uma pequenina falha fez com que Moisés não entrasse. Talvez você esteja pensando hoje, tá bom, pastor, ele não entrou mas a gente sabe que Deus depois ressuscitou ele não entrou na terra prometida aqui, mas ele foi para o céu, e Deus deu a ele uma recompensa melhor e maior, amém por isso, não é verdade? E a gente inclusive aplica isso, e eu posso falar para você também, com bastante tranquilidade, de que assim como foi com Moisés, se você orou a Deus e pediu algo ao Senhor, que você entendeu e entende que é justo e plausível você receber uma bênção como era para Moisés, e você não recebeu ou não tem recebido, segura um pouco, Deus tem algo melhor para você. Deus sempre nos responde muito mais e melhor do que tudo o que nós podemos pedir ou sequer pensar. Amém por isso? Você crê nesse Deus? Diga amém, eu creio. Creia. Deus tem muito mais. Mas o outro lado da história que a gente esquece é que Moisés morreu, foi sepultado, e o povo de Israel a quem ele dirigia, para o povo de Israel, eles não souberam que Cristo Jesus, como diz depois do livro de Judas, lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, veio contender com o diabo para com o corpo de Moisés e o ressuscitou. O povo de Israel não sabia. E aqui vem uma lição importantíssima que Deus ensinou a Israel e quer nos ensinar também. Que lição é esta? Que pequenos pecados nos tiram sim, e podem nos tirar sim, da terra prometida. Entendeu bem? Pequenos pecados. Não precisa ser alguma coisa muito grande. E quanto nós justificamos os nossos pecados, é ou não é, igreja? Não, Deus é só... Não. Senhor, foi ali um deslize, mas... Deus queria e quer nos ensinar que pequenos pecados, sim, podem nos tirar da terra prometida. Querida igreja, nós estamos às margens, e diante de nós está um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Está você preparado? Estou eu preparado? Estamos nós preparados para esse tempo de angústia? Pastor e doutor Wilson Andrew White, ele classifica os tempos de angústia como sendo 4 tempos de angústia. O primeiro tempo de angústia foi a angústia dos 1260 anos. A angústia do tempo da Idade Média se estendeu ali de 538 a 1798 depois de Cristo. Grande tempo de angústia. A angústia dos 1260 anos. E ele classifica o segundo tempo de angústia como sendo um tempo de angústia que virá assim que sair o decreto dominical. Ei, não pense que demora muito não para o decreto dominical sair. Quando a gente menos esperar, ele vai sair. Eu não quero ser alarmista, nem é o meu perfil ser alarmista. Mas os últimos acontecimentos, diz a palavra do Senhor, serão rápidos. E nós já tivemos uma experiência como essa. Quando o mundo anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. E não faz muito tempo não. Faz 2, 3 anos atrás, você pode lembrar comigo, não é verdade?
não vai ser diferente. Deus nos deu um alerta. Ei, filhos, presta atenção. Nós estamos no fim. Quando você menos esperar, o decreto vai sair. Está às portas. E não precisa muita indicação de que o decreto vai sair. Não é porque esse papa ou aquele governo, não precisa muita indicação. Não precisa indicação, senão tão somente intervenção. Quando Deus intervir, o decreto vai sair. Ponto final. Ponto final. Não indicação, intervenção. Você, quando Deus quiser, quando Deus determinar, Ele tem o curso da história nas suas mãos. Ele tem o curso da história da tua vida nas mãos dele. Está você entregando a vida, sua vida ao Senhor, para Ele tomar curso da história da tua vida? Deixa Deus guiar a tua vida. Pequeno tempo de angústia será quando sairá o decreto dominical. E desde o decreto dominical até o fechamento da porta da graça, que nós não sabemos quando ocorrerá, ali haverá um pequeno tempo de angústia, quando aqueles que levantarem a bandeira da lei do sábado do Senhor, e que já têm levantado, não um levantar de uma bandeira, como sendo um determinismo divino, não, mas como sendo uma demonstração do amor, da graça, e da submissão a um Deus criador e redentor. Quando esse decreto sair, seremos perseguidos. Diz o Espírito de Profecia, livro Primeiros Escritos, página 33, e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E dentro desse tempo de angústia, então, quando vier o fechamento da porta da graça, quando Deus disser, continue o justo a justificar-se, o santo a santificar-se, e o injusto a fazer injustiça e a continuar se prostituindo, quando esse tempo chegar, e nós não sabemos quando isso acontecerá, então vai se despertar dois momentos de angústia, para grupos distintos. Primeiro grande momento de angústia, do fechamento da porta da graça, e o pastor Andrew White, ele denomina isso como sendo a grande angústia. Um tempo de angústia, como diz a palavra do Senhor, qual nunca houve sobre a terra. Nunca houve. Nunca. Você pega o pior momento de angústia, Walter, da história da humanidade, e vê tudo o que aconteceu, tem acontecido, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a grande angústia dos 1260 anos, nada se compara a esse tempo de angústia que está diante de nós, com o fechamento da porta da graça. E aí, essa grande angústia que o pastor Andrew White chama, diz, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Muitos vão repousar. Junto com esse tempo de angústia, vem o tempo de angústia de Jacó para o povo do Senhor. E assim como Jacó, o povo do Senhor vai ter medo de serem mortos, porque sairá um decreto de morte, e não saberão se os seus pecados estarão completamente perdoados. Então eles terão medo de que seus pecados não foram perdoados, medo de não terem se arrependido de todo pecado, medo de desonrar o nome de Deus, ou de ter desonrado o nome de Deus. E no livro Grande Conflito encontramos essa citação que diz, Deus enviará seus anjos para animar e proteger o seu povo, amém? No tempo de perigo, os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis,
mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e seu ouvido escuta-lhes os clamores. Guarda isso, querida igreja. Aqueles que de nós estivermos de pé nesse tempo de angústia, a promessa de que o Espírito Santo de Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa de Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo vai se retirar sim do mundo, e daqueles que não temem a Deus, não guardam os seus mandamentos, mas jamais irá se retirar do seu povo. Muito pelo contrário, na mesma proporção que se retira do mundo, vai sendo derramado sobre o povo de Deus, aqueles que temem e guardam os seus mandamentos e amam o seu nome. Amém? E Ele vai estar com os seus até a consumação dos séculos. Os jovens, ou melhor, outro texto ainda, Grande Conflito, página 621. Deus enviará os seus anjos para animar e proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis, decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Seu ouvido escuta-lhes os seus clamores. Os jovens, sim, agora sim, não seriam seduzidos pelo pecado. Oh, jovens, atentem a essa palavra. Palavra do Senhor para a juventude. Para você jovem que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus ama a todos nós e aos jovens especialmente. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se não se recusassem, ou se recusassem a entrar em qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre este caminho. E aí vem a pergunta: como e o que eu tenho que fazer para permanecer de pé durante esse tempo de angústia que está diante de nós? Nós estamos diante, queridos, de 4 grupos de pessoas. 4 grupos de pessoas. Pelo menos que eu encontro. Talvez você encontre outros grupos. Pode aumentar a lista. Mas só há um meio de nós permanecermos de pé. No fim dos tempos, no tempo em que nós estamos vivendo. E é nós termos discernimento e equilíbrio. Que somente o Espírito Santo de Deus e Jesus podem nos dar. Somente se eu tiver o que, igreja? Discernimento espiritual e equilíbrio. Que somente o Espírito Santo de Cristo, próprio Cristo Jesus, pode nos dar. Por quê? Número 1, primeiro grupo. O grupo dos fanáticos. Ou aqueles que estão no fanatismo. 4 grupos. Primeiro, fanatismo. Fanatismo são aqueles que são legalistas, cheios de justiça própria, acham que por conhecer e por fazer o que por conhecer e por fazer o que conhecem, têm o direito da salvação. Igreja querida, nenhum de nós será salvo por conhecer ou por fazermos o que nós conhecemos. Somos salvos unicamente através da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Fazer é porque estamos salvos. Mas discernimento e equilíbrio que vem pelo Espírito, não é o espírito dos fanáticos. Os fanáticos são como o fariseu da parábola. Senhor, olha, eu graças te dou, porque eu jejuo, eu dou esmolas, eu dizimo, eu vou ao templo, e eu ofereço, eu dou ofertas, enfim. Não. Não é porque eu conheço e faço o que eu conheço. Isso tem o seu papel, mas não é esse o motivo. Aqueles que estão no fanatismo, eles cobram e julgam os que estão ao seu redor. Aqueles que estão entre os fanáticos
ou que estão no grupo do fanatismo, eles cobram e julgam aqueles que estão ao seu redor. Aquele lá não vai para o céu por isso, aquele lá não vai para... Olha, eu não vou na sua igreja porque lá, não sei o que lá. Aqueles que estão no fanatismo forçam na esposa e nos filhos, ou no esposo e nos filhos, uma religião formal. Vai se identificando. Não, porque na minha casa tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, porque Deus isso, aquilo outro, como é que você faz isso? Não, porque a gente tem que isso, a gente tem que aquilo outro, a gente tem que... Veja, mesmo que nós tenhamos, não é o que eu sei ou porque eu sei, mas porque eu faço o que eu faço. Qual é a motivação? Eu posso ser pastor, eu posso guardar o sábado, eu posso ser pregador, eu posso dar estudo bíblico, eu posso tudo, e ainda assim estar perdido. Eu posso colocar o dedo em riste e dizer assim, não, porque você vai se perder por isso, por aquilo. Não. Espírito de profecia, como um povo, nós temos pregado a lei. Triste essa declaração que declara que o povo de Deus, como muitos entre os fanáticos, como um povo nós temos pregado a lei, até nos tornamos tão secos como os montes de Gilboa, que não tinham nem chuva e nem sereno. Devemos pregar a Cristo na lei, e então haverá seiva e nutrição na pregação, que será alimento para o faminto rebanho de Cristo. Amém? Cristo na lei. Como bom adventista, se você vier a mim e disser assim, pastor, esse negócio de sábado, Jesus pregou na cruz, lei não tem mais sentido. Eu digo assim, amigão, vem, vamos conversar. Traz a tua Bíblia, vamos conversar. Aí eu, como um bom conhecedor da Bíblia, dos mandamentos e da lei e da história e tudo mais, quando Deus instituiu a lei e a aliança desde o Éden e parará, e apresento 250 textos defendendo a lei na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, até a eternidade, e pá, apresento tudo isso. Te pergunto, acho que vale isso? Seco como o Monte Gilboa, é igual comer farinha. Almoça só farinha um dia. Isso é dar de comer a lei só, sem Cristo Jesus. Primeiro grupo, fanatismo. Segundo, liberalismo. Os liberais são cheios de autojustificação. É o grupo do nada a ver. Os liberais são cheios de autojustificação. É o grupo do nada a ver. Eles dizem, não tem problema, Jesus me ama. Jesus não me julgará por isso, por aquilo que eu faço errado. Deus é amor, sem problemas. Aliás, nem é tão errado assim. Não é tão errado assim. Que mal tem eu ir a um pub com os meus amigos, ou ir a um show de um cantor que eu gosto? Que mal tem, não tem problema. Liberalismo. Nem liberais, nem fanáticos. Lembra que eu falei nisso? Discernimento e equilíbrio, que vem tão somente do Espírito Santo do Senhor, olhando para a cruz de Jesus. Essa semana eu conversei com um jovem, que já não é mais tão jovem, tem a minha idade mais ou menos, mas era jovem quando eu comecei o meu ministério, então para mim continua sendo minha ovelhinha jovem ali. Ele me ligou dizendo assim, pastor, eu preciso muito do senhor. Disse, o que está acontecendo, querido? Fui pastor dele no meu primeiro ano de ministério. Eu era pastor jovem, da igreja jovem. Ele disse assim, pastor, minha vida está arruinada, pastor. Tudo na minha vida está acabado. E eu conheci ele, um jovem que dava estudo bíblico, um jovem que acompanhava o coral, por onde quer que fosse, que influenciava os seus amigos, sabe, cheio de vida, de vigor.
E ele disse assim: pastor, eu comecei a frequentar com meus amigos da igreja alguns lugares, alguns bares, alguns shows. Eu disse: pastor, é normal isso, todo mundo vai. Mas eu não bebia, pastor. Meus amigos bebiam, eu não bebia. Eu tomava suco, eu era o crente, eu até dava um bom testemunho entre eles. Olha, estava lá no show, no bar, no pub, etc e tal, mas olha o crentão ali, tomando lá os beer night, como diz o outro, né, todo mundo, e ele tomando o suquinho. Pastor, eu estou tomando meu suquinho aqui. Ele é um querido, assim, se você pudesse ouvir o testemunho dele, você veria ali. Disse assim: mas pastor, eu achava que não tinha nenhum problema. Mas um dia, pastor, sem eu... Pastor, é um negócio incrível. O senhor não tem noção. Pastor, eu peguei um copo de caipirinha, ele disse, e eu dirigi o meu pensamento a Deus, orando, pedindo para Deus abençoar a caipirinha. Aí eu, tipo assim, como assim? Como assim? Lembra o texto que eu li antes para vocês? Se você não leu, eu vou ler novamente. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar. Se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Se eu pudesse orar a Deus quando eu fosse entrar num show, num pub ou num lugar dessa natureza, mas, pastor, eu orei para cá para Deus abençoar a caipirinha. E aí eu me dei por mim e disse assim: não, Senhor, desculpa, me perdoe. Só que hoje, pastor, eu sou um alcoólatra. Eu bebo todos os dias. Pastor, hoje eu fumo. E o tanto que eu fumo é como se eu estivesse tocando fogo em palha todo dia, o dia inteiro. Pastor, hoje eu uso maconha. Pastor, aquele, eu não vou dizer o nome dele, aquele está morto. Eu não sei mais o que fazer, pastor, me ajuda. Me ajuda. E eu falei para ele o seguinte: querido, eu falo para todos, e serve para mim também, serve para todos nós. Ninguém, preste atenção no que eu tenho a dizer em nome de Jesus, ninguém que se coloca deliberadamente no terreno do inimigo sai ileso. Ninguém. O diabo vai te pegar e vai te arrebentar. Não entre deliberadamente no caminho do inimigo, no terreno do inimigo. Ele vai te destruir. No livro O Caminho a Cristo, é isso que você acabou de receber, a página 26 diz: quando o pecado, notem, isso faz parte de um dos temas da nossa série. Quando o pecado amortece ou entorpece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos do seu caráter, nem percebe a enormidade do mal cometido. Não percebe. Está com um copo de caipirinha na mão e vai orar a Deus. Não percebe. Não vê o que está acontecendo. Não percebe a enormidade do mal cometido, a menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo. Ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Justificativas para o seu pecado. Suas confissões não são mais sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que se não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Fanatismo, liberalismo, outros dois últimos grupos. Indiferentismo, já ouviu falar nisso, nesse grupo?
indiferentismo. É o grupo dos indiferentes. Estão nem aí. E o último grupo é o grupo do cristianismo. E eu não estou dizendo aqui cristianismo como fazer parte de uma igreja, de uma religião, eu sou cristão, não é nada disso. Estou falando de cristianismo verdadeiro. Ser cristão, andar com Cristo. Ter Jesus como seu maior e melhor amigo. Cristianismo verdadeiro é permitir e confiar que os méritos de Cristo apagam os meus pecados e permitir que Ele me transforme completamente. Cristianismo verdadeiro. Somente verdadeiros cristãos serão libertos do fanatismo, do liberalismo e do indiferentismo. E terão discernimento e equilíbrio para ficarem de pé no grande dia do Senhor. Querida igreja, ser cristão de fato, de verdade, não é conhecer as leis, faz parte. Não é conhecer do sábado, faz parte. Não é saber das profecias, faz parte. Mas cristianismo verdadeiro é reconhecer a Jesus como o seu Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Amém? Estamos no tempo do fim da história desse mundo, querida igreja. Olhemos para as maravilhas que Deus tem feito e para a forma como Ele nos guiou desde o passado até hoje. Amém? Essa é a história do seu povo. Sigamos as orientações de Deus deixadas em sua palavra. Firmemos nossos pés nas crenças fundamentais e instintivas deste movimento profético do moderno Israel, como o santuário, a lei, o sábado, a imortalidade condicional da alma, o dom profético, a reforma de saúde, a volta de Jesus. Confiemos na palavra e guia profética para os últimos dias da história desse mundo. Não rejeitemos o espírito da profecia manifestado na vida e obra de Ellen White. Sigamos juntos, confiados nos méritos de Cristo a nosso favor, desenvolvendo dia a dia mais companheirismo com Jesus, amizade com Ele. Entreguemos a Ele o nosso coração diariamente, por completo, e deixemos que Ele faça a sua obra em nós, reconhecendo que Ele é o nosso único Salvador e Senhor. Por último, rejeitemos o mundo e as coisas que há no mundo. Rejeitar o mundo, querida igreja, e as coisas que tem nesse mundo. Porque se não for assim, o amor do Pai não vai estar em nós. Quando Paulo escreveu aos Hebreus, e aqui eu termino a meditação de hoje, a mensagem de hoje, ele diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá em Massá, Meribá, como foi com os nossos pais, por 40 anos andaram no deserto. Tende cuidado, irmãos. Paulo diz: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O Espírito de profecia diz que a incredulidade é o mundanismo. Como está a sua vida hoje? Quão mundano tem sido você? Quão mundano tem sido eu? É a falta de consagração e contenda entre o povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos e tantos anos. Querida igreja, Deuteronômio, se você ficou com a Bíblia aberta, no capítulo 30, versículo 11 em diante diz: porque este mandamento que hoje te ordeno, leia Deuteronômio 30, versículo 11 em diante. E essa não é uma palavra minha, igreja, receba como sendo a palavra de Deus. Jovens, recebam como sendo a palavra de Deus. Crianças, recebam como a palavra de Deus. Juvenis, adolescentes, casais,
idosos da nossa igreja, solteiros, solteiras, não importa. Palavra de Deus para você e para mim. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Palavra do Senhor. Não está longe. Porque Ele disse que faria obra em nós. Amém? Não está nos céus para que você diga: quem subirá para os céus para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos? Não. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois essas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus te ama apaixonadamente. Ele morreu por ti. Quando eu falo perigo dos jovens se perderem, eu já fui jovem, já andei por lugares errados também. Graças a Deus, Deus me salvou, me tirou. Não é uma reprovação do pastor, mas uma palavra de amor de Deus. Falo aos casais que aqui estão. Às vezes quanta luta e quanta briga que tem dentro de um lar. Quando se tão somente entregássemos o coração a Jesus, Ele guardaria o nosso lar de orgulho, de soberba, do fanatismo, do liberalismo, do indiferentismo. Nos tornaria cristãos de fato e de verdade. Quando eu falo para as crianças, eu digo para as crianças que Deus tem um plano para a vida delas, e Deus tem. Para cada um desses pequeninos que hoje vocês viram aqui na igreja, que coisa mais linda. Essa é a nossa igreja. Precisamos investir e cuidar dessa turminha linda. E o Senhor Deus, Deuteronômio, e esse é o capítulo escolhido no final dessa série, porque é a margem do Jordão, e Deus usa Moisés para dar um recado para o povo. E Deus está usando esse humilde pecador aqui, que está aqui com vocês, o maior de todos, para dizer: filhos, vê que hoje eu te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes segundo os seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te ordeno e te declaro hoje que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando do Jordão. Os céus tomo hoje por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Palavra da salvação. Eu quero terminar contando o testemunho de uma jovem lá de Marrocos, Adélia. Recebi da Michele. Michele, você está por aqui? Não. Será que eu vejo a mão erguida da Michele? Não. Está lá, Michele. Deus te abençoe, querida. A Michele recebeu o contato da Adélia, lá do Marrocos, imaginem. Um país da janela 1040. E a Michele mandou para mim um vídeo, um áudio da Adélia que impactaram o meu coração profundamente. Uma jovem, do outro lado do mundo. E a Adélia, ela diz assim: antes de me tornar adventista, eu era católica, não praticante. Tinha muitas coisas que eu fazia que a Bíblia condenava. Vejam as palavras dela, transcrevi as palavras dela. Eu lembro que nesse processo de conversão eu buscava na internet algo que justificasse o meu ponto de vista. Eu queria que a Bíblia se dobrasse a mim e não eu a Bíblia. Quantos de nós somos assim? Liberalismo, não tem nada a ver. Eu passava horas e horas e dias a fio na internet enquanto deveria estar lendo a Bíblia. E ela assistiu um vídeo aqui da Igreja Central de Curitiba, lá no Marrocos. Lá no Marrocos.
E nesse vídeo era um sermão que eu estava aqui pregando, e ela diz que essa mensagem intitulada Batalha pela Mente, talvez vocês devam lembrar, podem assistir de novo, quem não assistiu. Ela disse que eu fiz um desafio, e eu fiz de fato um desafio, para nós nos afastarmos das coisas desse mundo e nos agarrarmos a Jesus, fazermos um jejum, e ela fez esse jejum. E ela diz assim: comecei a conhecer a Cristo, e não vejo mais a minha vida sem Cristo. Cristianismo verdadeiro. Amém? Comecei a conhecer Jesus. Ela não diz comecei a conhecer regras, mandamentos. Não, eu comecei a conhecer a Jesus, e não vejo mais como é a minha vida sem Cristo. Ela diz no áudio, se você ouvir, coisa linda: Cristo é meu tudo. Ela diz assim: por que tem muitos jovens hoje em dia? Ela fala para mim, me encorajando. Ela disse: talvez essa mensagem um dia chegue ao pastor André. Chegou a mim, e eu agradeço a Deus pela mensagem dela. Ela disse assim: pastor, continue pregando, continue fazendo desafios, porque esse desafio mudou a minha vida. Ela diz assim: pastor, porque tem muitos jovens hoje em dia, eu não sei se no Brasil, mas aqui em Marrocos, que assistem esses vídeos do mundo, curtem essas músicas do mundo, e acham que essas coisas são normais, mas não são. Não sei quem está falando, é uma jovem. Continue pregando, pastor, continue pregando. Ela diz: eu conheci a igreja de Curitiba, faço parte dessa igreja, amo essa igreja. Eu quero mostrar para vocês 20 segundos do dia do batismo da Adélia. Pode colocar lá, Beni, por gentileza. Lindo, não é verdade? Compulsivamente ela estava. Sentia digna no momento. Chorei bastante. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida a Cristo. Eu não sei o que será daqui para frente. O que eu sei é que a aventura com Jesus, notem essas palavras: eu sei que a aventura com Jesus é uma página nova a cada dia, e cada conteúdo da página é vida. Lindo. Uma página nova a cada dia, e cada conteúdo é vida. Ela falou para Michele, continue dando estudos pela internet. Pastor Giovanni deu estudos lá e Piauí batizou. Louvado seja Deus. E a Adélia termina dizendo que um dia nós possamos nos ver pessoalmente no céu. Quero estar lá com a Adélia. Quero estar lá. Por que você está recebendo esse livro? Porque, queridos, não há outro caminho para nós estarmos de pé senão Cristo Jesus. E eu quero desafiar você, a minha igreja que está aqui hoje, minha igreja virtual também. Vou pedir para o nossos grupo aí do apoio, para colocar o link para você conseguir esse livro gratuitamente na internet. Quero desafiar você a ler esse livro. Se você já leu um dia, leia de novo. Eu li de novo e quero ler de novo, e de novo, e de novo. Eu quero apelar ao seu coração. Não leia por ler. É uma frase por frase, um parágrafo por parágrafo. Deguste. Faça com que essas palavras, cada uma delas, entre na sua vida, no seu coração, que eu tenho certeza que você vai ter um encontro íntimo com Jesus. E vai ter a sua fé fortalecida em Cristo e também no espírito de profecia que Deus deixou para nós para esses últimos dias. Amém? Hoje é um dia, queridos. Hoje é dia de recomeço. Amém? Hoje é um dia de recomeçar. Quantos aqui gostariam de recomeçar com Cristo? Deixar para trás o que passou? Eu preciso. Deus conhece o teu coração. Ele vê que você está arrependido. Ele clama pelo seu espírito para você entregar a vida a Ele e recomeçar. Amém? Recomeçar. Novo começo, nova vida.
Por que não um novo jejum? Por que não mais 6 semanas? Vou ler a Bíblia, esquecer as coisas desse mundo, músicas desse mundo. Vou recomeçar com Cristo. A Monique vai cantar agora. Essa é a última música dessa série. 15 mensagens de Deus para nós. E essa última mensagem é de um recomeço. Eu quero apelar a você que está nas galerias, nos balcões, você que está na igreja. Se você quer recomeçar, o meu apelo não é só para você ficar em pé. Não. Jesus desceu o céu, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Quero convidar você para vir aqui à frente, que os corredores se encham nessa manhã. Não importa, venha à frente e diga não para mim, mas para o Senhor Jesus. Eu quero recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso de Cristo. Eu preciso de nova vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de um avivamento e reforma na minha vida. Eu quero o Senhor. Não tenha vergonha de vir à frente. Jesus não teve vergonha de se entregar por você na cruz do Calvário. Entregue-se a Ele enquanto a Monique canta. Se coloque em pé e venha à frente. Eu quero orar com você e por você no final. Conheces meu coração, Senhor, tu sondas meu viver, cansado e sem direção. Um pobre ser arrependido pelo que fez, clama por tua graça, chora. Chegou a hora de recomeçar, Conheces meu coração, Senhor, tu sondas meu viver, cansado e sem direção. Um pobre ser arrependido pelo que fez, clama por tua graça, chora outra vez.
Opera em nós, Senhor Deus, esse milagre, Senhor, de um recomeço contigo, de uma nova vida contigo. Senhor, há lares, relacionamentos que precisam ser restaurados. Opera o milagre do recomeço, Pai, nesses lares. Opera, Senhor Deus, o milagre do recomeço na vida dos jovens. Alguns jovens que se afastaram, adultos. Opera, Senhor Deus, um recomeço na vida daqueles que têm vícios, Senhor Deus. Vícios de toda sorte, Pai, seja de transtornos de ordem sexual, do álcool, Senhor Deus, das desculpas do liberalismo ou da forma terrível, Senhor Deus, do legalismo e formalismo. Liberta-nos, Senhor Deus, de indiferentismo também. Opera em nós um recomeço hoje, Pai, por Cristo e em Cristo. Estamos às margens, Senhor. Que o revamento da verdadeira piedade aconteça em nosso coração hoje. Em nossa igreja, te peço, te pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe todos. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, que bom que você ficou mais um momentinho para nós falarmos aqui após esse culto. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre a Bíblia, eu te convido a acessar o link que está aí na descrição ou esse QR Code que está aparecendo na sua tela para nós estudarmos um pouco mais de alguns assuntos que a Bíblia traz a respeito. Eu tenho alguns estudos aqui que falam de Apocalipse, do santuário, dos ensinos de Jesus. Então acesse o link que está aí embaixo, caso você tenha interesse. Você pergunta e a gente responde na Bíblia. Então é isso, acesse esse link. Um grande abraço, que Deus te abençoe.